Que elas têm independência, que elas têm autonomia, que não tem interferência política? Que elas têm independência. Eu acredito, volto a dar o exemplo das agências federais, né? Eu vejo o sistema de agência reguladora para efetivamente regular o mercado, para fiscalizar a efetiva a prestação de serviço público com uma norma legal muito rígida e muito boa. Agora, escutei do Pedro hoje, né, que na Alemanha existe o cumprimento rigoroso, né, daquilo que foi idealizado. Então, uma pessoa pensa e 99 executam. Já aqui no Brasil é o contrário, nós somos muito inventivos, né? 99 pensam e apenas um executa. Né? Então, eu acho que volta a colocar aquele ponto da boa intenção, né? O Brasil é pródigo, o Brasil é rico em normas, nossa Constituição é das mais completas do mundo, mas entre a norma e a prática, me parece que falta a responsabilidade, a meritocracia e a política de consequências. Né? Política de consequências. Qual é a consequência por não performar no mercado privado? Né? Você não fica, você não se sustenta. Né? E qual é a consequência de não performar no setor público? Nenhuma. Eu tenho um pouco de dificuldade em falar sobre isso, mas eu acho que, escutei já, fazendo um paralelo com a área ambiental, né, de que o próprio poder público, os próprios políticos que fizeram a Constituição de 88, eles dizem que criaram um verdadeiro monstro no Ministério Público na questão do poder, né, na área ambiental. Sim. Que hoje, né, você não pode fazer nada sob pena de diretamente ir para a cadeia sem o direito ao contraditório. Primeiro prende, depois vai saber se o cara infringiu alguma norma ou cometeu algum crime ambiental. E eu diria também que, não no mesmo paralelo, mas que o poder dado aos sindicatos hoje, muitas vezes faz com que se corra o risco de matar a galinha dos ovos de ouro. Né? A vontade é tanta de garantir benefícios que, no final, você vai matar aquele que lhe dá o benefício. E eu não sei qual é que seria a solução numa situação trágica, numa situação... Esse é um debate bem denso, né? A gente entra em questão de redução da jornada de trabalho e outras questões, carga tributária. Nós temos uma atuação muito forte em relação à conscientização da população sobre a carga tributária, e esse é um dos outros elementos que a gente também está tratando na Confederação Nacional, e inclusive junto também aqui com a Associação Comercial, que fez uma proposta de reforma tributária. Sim. Né? Acredito que o presidente Doreni já deve ter... Sim, me lembro disso. E as ações que a gente toma é de conscientização da população a respeito da arrecadação. Quando a gente compra um copo d'água, o quanto que está sendo embutido de imposto, que a gente pensa que não está pagando. E o outro lado é hoje que a gente está também olhando na questão da conscientização, da aplicação do recurso. E aí entra a aplicação do recurso no serviço público, né? Já trazendo aqui para o debate, mas encarando como os colegas estavam apresentando, eu vejo muito forte a questão cultural brasileira em relação à punição dos seus atos negativos. Então, eu vejo que as nossas relações, elas, por serem muito amistosas, muito próximas, a gente acaba, às vezes, aceitando o mal para nós e não querendo levar adiante uma consequência, né, como o colega Gasparino estava sugerindo. Sim, uma tolerância àquilo que a uma prática equivocada, uma tolerância que ela é injustificada, porque ela é tolerância com o mal que está sendo feito Sim, como se fosse uma infração de trânsito. Exato, a gente aceita o erro do colega, talvez por medo ou por inconveniência, uma tolerância muito superior ao que seria devido à infração que se é cometida. Sim, sem dúvida. Mas Renato, me parece que transportando essa consideração do Dr. Rodrigo para a esfera pública das relações, parece que não quase, nem tanto quanto ao cidadão perante o poder público, não é nem tolerância, é uma descrença mesmo, né? Um descrédito, né? É aquela conversa que nós tínhamos agora no intervalo, quando o poder público presta o serviço, bem ou mal, não se discute.
Se a iniciativa privada começa a prestar o serviço, aí se cobra. Eu não sei até que ponto isso é um mero... Será que é cultural isso, né? Eu não, que o Dr. Pietro está trazendo a informação no intervalo até, né? Que de repente é o seguinte, quando a empresa era pública, a empresa de telefonia ou as empresas de telefonia, elas eram públicas, o percentual de reclamação, ele era baixo. Mas também tem um detalhe, né? A oferta foi muito maior também, né? A abertura, né? A abertura, né? Foi... Eu acho que tem uma combinação de coisas. Acho que vieram alguns assuntos aqui, Sim. eu fiquei até na minha dúvida com o assunto que eu penso primeiro. Uma questão é essa sobre... É um caso específico da telefonia, mas é verdade em outros serviços públicos. Quer dizer, o cidadão, de modo geral, ele se sente já indefeso com relação ao Estado. A gente tem essa relação. Quer dizer, primeiro que quem está do lado do Estado é uma autoridade, né? Se ele é uma autoridade, eu sou um súdito daquela autoridade. Então, nós chegamos naquela autoridade, que afinal de contas vive do imposto que eu pago, né? Então ele deveria estar lá para me servir, porque ele não é uma autoridade pública, ele é um servidor público. Então, acho que começa pela mentalidade. E isso de tal forma está incutido na própria sociedade, que uma sociedade pública, de prestação de serviços públicos, o sujeito se acha que praticamente numa relação de gratidão daquele serviço chegar a ele. Então, se o serviço não funciona porque não funciona e ele não ousa reclamar, até porque muitas vezes os sistemas, inclusive, para atender essas reclamações não existem. A gente tem, se o nosso sistema é atrasado, ele é atrasado na parte pública, eu digo, como bem lembrou, tem mais de 20 anos, ele tem origem francesa e na origem francesa, ele sequer as decisões do administrador eram vistas pelo Poder Judiciário. Ela é vista pela própria administração pública. Então, quem é que julga a administração pública? A própria administração pública. Tem que ser uma administração pública com uma consciência de serviço de qualidade muito grande para ela se punir. Então, o que a gente tem? Quando você privatiza, seja telefonia, mas a mesma coisa tem acontecido com eletricidade, outros serviços. O consumidor que não está satisfeito, ele vai ao PROCON, vai ao juizado de pequenas causas. Quando o serviço é prestado por uma estatal, ele nem perde o tempo dele. E não faz isso. Então, o controle social está aí, ele pode existir, mas desde que a pessoa sinta que aquilo vai produzir algum resultado. Não estou dizendo que o serviço de empresa de telefonia seja 100%, não é, mas elas mesmas são obrigadas a fazer muita divulgação e explicar muito o serviço, que inclusive, de uma certa maneira, educa o consumidor. Mas o percentual de reclamação no PROCON, imenso. quem lidera é telefonia, né? Não. Porque é uma falta de respeito com o usuário. O cidadão tem um problema na linha, vai tentar reclamar, fica falando com 0800, não tem mais loja física para reclamar, é só no 0800, que é um negócio constrangedor mesmo, né? Mas isso traz a questão de agência. Eu acho que traz uma questão numa pergunta anterior que você fez. Eu não queria centrar a questão em uma área específica, mas a possibilidade de mudar o estatuto. Eu acho que há uma possibilidade de mudar o estatuto quando você tem uma ética consequencialista. O Marcelo tocou um pouco nisso na posição do empregado. Mas na ótica empresarial, quando você faz um planejamento estratégico, você busca uma meta. Você fixa uma meta e você busca